Com nosso serviço. Shabbat Shalom. Somos a congregação Moreste Yeshua daqui de Salvador, em mais um serviço da Torá, em mais um Shabbat. Hoje a Parashá Nassor. Parashá Nassor, que significa toma o número, né? Frente à contagem. E a Parashá Nassor está a partir do capítulo 4, livro de Números, versículo até o capítulo 7, versículo 89. Nosso irmão Lorisvaldo vai trazer para nós uma breve reflexão da Parashá. Hoje aqui nós temos um problema técnico com o projetor, estamos olhando aqui pelo que a mente não consegue lembrar, a gente tem que olhar pelo celular, pelo Sidur. Por isso que vocês devem ter notado algumas falhas. Vamos orar, vamos pedir ao Eterno que abençoe o Lorisvaldo. Adonai, em nome de Yeshua, suas mãos, que ele seja para nós nessa hora teu profeta, que ele seja inspirado por ti para trazer para nós entendimento novo de coisas que ainda não compreendemos na tua palavra. Que o Lorisvaldo possa, nessa manhã, ser a tua boca no nosso meio. Abençoa o teu filho com sabedoria. Abre o nosso entendimento para compreender cada vez mais a tua instrução, para que possamos sair daqui melhor do que o que chegamos. E a todos que estão acompanhando, possa sair desse Shabat melhor do que o que entrou. Porque a caminhada é contínua e buscamos entender melhor os teus caminhos para melhor te servir, para alcançarmos o teu reino. Nossa oração a ti é em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Obrigado, Roche. Shabbat Shalom, meus irmãos que estão aqui conosco hoje e você que está de casa aí nos assistindo. Como o Roche falou, a gente teve um pequeno probleminha técnico e estamos acompanhando os slides. Nós usamos muito o slide para poder seguir uma ordem, ter uma linha de raciocínio e também para que você possa compreender melhor de casa aqueles pontos principais que nós colocamos durante todo o estudo, durante o serviço também. A Parashá de hoje, Nassor, tem o seu significado levanta, mas não é o levantar de se erguer, de sair do local. É aquele levantar de... Levante aquela informação, colha aquela informação para mim. Então é um sentido de levantar diferente. Por isso que algumas traduções não colocam Nassor como levanta. Mas aqui Adonai diz, levanta para mim o número de todos os levitas que estão aptos ao trabalho. Então é de você levantar a informação, trazer a informação para ele. É um levantar nesse sentido, não de se você sair do seu lugar, estar sentado, se erguer, se levantar. A Parashá também, curiosamente, só uma curiosidade para vocês, é a mais extensa Parashá que a gente tem. Você pegar e você vai ver que os capítulos têm inúmeros versículos. Parece que na hora que você está lendo não vai ter fim, né? Você fica, cadê o outro? Cadê o outro? Não vai. Passa ali de 70 versículos. É enorme, grande, porque riqueza de detalhes. Que ali está se tratando de algo referente ao serviço a Adonai, no qual a gente tem que ter cuidado. Ter aquele cuidado e zelo para fazer tudo de forma correta, da forma devida. Eu fiz um pequeno resumo, coloquei aí para vocês um pequeno resumo dessa Parashá. São os pontos principais, tem outros assuntos tratados ali, mas como já foram tratados também em outras Parashás, eu coloquei os 5 principais assuntos que a gente vai tratar aqui hoje e que contém nessa Parashá. Nassor prossegue delineando as tarefas e responsabilidades das 3 famílias levitas. A família de Kehat já foi tratada na Parashá anterior, encerrou com o serviço deles. E nessa Parashá temos Gerson e Merari ali para completar as 3 famílias levitas e tudo que cada um vai fazer. O serviço que cada um vai ter no tabernáculo, no Mishkan ali, para servir a Adonai. Depois você tem o procedimento adotado em caso de suspeita de adultério por parte do marido, é a questão do sotá, a mulher que está ali debaixo de suspeita de adultério, tem um procedimento ali que parece radical,
A gente vai falar, eu dei muita risada enquanto estudava a respeito disso, pensando nos dias de hoje, pensando como seria no dia de hoje se fosse possível realizar e como seria aqui no Brasil. Eu vou compartilhar um pouco com vocês na hora para a gente rir um pouquinho, porque tem hora durante o estudo que você deixa a sua imaginação, você entrega a Adonai, por isso que ele acaba lhe trazendo revelações, você se deleita ali, começa a imaginar, a pensar, a ler, e às vezes eu me pego dando risada sozinho ali com certas passagens e como seria isso hoje, e essa é uma delas. Temos também instruções para o Nazir, que vai querer fazer o voto de Nazireu, ali tem as instruções como será, e temos a chamada bênção sacerdotal, que é a Birkat Kohanim, a bênção do sacerdote. É detalhada ali, é uma bênção que é comum no judaísmo, a gente sempre recita no final dos serviços. É assim que Adonai determinou que deveria erguer a mão e abençoar o povo de Israel. E finaliza com as doações dos líderes das 12 tribos para o tabernáculo. Então, basicamente, essa paraxá trata desses pontos. Tem um outro ponto ali que é referente os que estivessem impuros com lepra, algo do tipo, você ser colocado para fora do arraial, mas já são assuntos tratados em outras paraxá. Para você não se assustar quando você lê esse tipo de passagem, tire para fora do arraial quem estiver leproso. Entenda uma coisa, não é pegar a pessoa pelos braços, pernas, sacudir, jogar fora do arraial e vai-se embora que você está leproso. Não, não é dessa forma, não. Existia um cuidado, a pessoa ia ficar distante, separado, mas com todos os recursos para a sua sobrevivência. Ela não poderia estar no meio do povo para que aquela doença, aquela lepra, não se espalhasse para todo o povo de Israel e houvessem pessoas doentes no meio do arraial. Mas existia um cuidado, porque às vezes a pessoa lê o chamado Antigo Testamento, aquele que não tem costume, quem lê apenas a Brita Hadashah, o Novo Testamento, e acha muito estranho, lê uma passagem dessa e pensa que o povo era jogado fora, jogava fora e tinha que viver lá até morrer com aquela lepra. Não, eles tinham um cuidado, não era feito dessa forma. Mas vamos lá, tocar em um ponto, iniciar com uma pergunta. Eu coloquei uma pergunta na tela aí para vocês, que é: qual o papel do levita? Essa pergunta eu faço para você tentar me responder daí, porque hoje o nosso entendimento referente ao que é o papel do levita, quem é o levita, é diferente do que a Torá determina. Diferente como? Hoje, principalmente no cristianismo, o levita é aquele que canta. Se tornou sinônimo do músico. O que canta na igreja é levita. Só que a gente começa a ler no final da paraxá anterior e o início dessa paraxá, e você vê o que é que o levita faz. Não tem ali ninguém cantando, tem pessoas com mão na obra, pessoas trabalhando, cuidando, desmontando o tabernáculo para carregar o tabernáculo. Então, se hoje a gente fosse colocar quem seriam os levitas, a sua congregação sendo o Miscan, a representação do tabernáculo, do templo de Adonai, quem seriam os levitas? O irmãozinho da limpeza, o irmãozinho que ajuda ali a manter a estrutura física da sua igreja, esse seria o levita propriamente dito. Então quer dizer que o músico não entraria? Não, eu acho que, de certa forma, o músico entraria. Ele só não seria propriamente só ele levita pelo fato de cantar. Não seria o mais importante. O mais importante, como o nosso Horti falou aqui, seria aquele que realmente faz o papel definitivo, como está ali escrito. Aquele que mete a mão na massa ali e mantém a estrutura física funcionando. Esse seria o levita. Mas é claro, todo o trabalho, todo aquele que desempenha uma função para manter o culto a Adonai ali funcionando, faz parte então, do serviço a Adonai, e seria levita também. Então, levita, se você está me ouvindo hoje, na sua congregação é todo aquele ligado ao templo, a sua congregação, a manter a sua congregação de pé, a realizar o serviço da sua congregação. Todos, não somente aquele que... Eu coloquei aí, para você ter ideia, Números 4, do versículo 46 ao 49. Vamos ver o que Adonai diz.
Ele diz assim, ó, todos os que foram contados, que Moisés, Arão e os príncipes de Israel contaram dos levitas, segundo sua família, e pela casa de seus pais, de 30 anos de idade em diante, até a idade de 50, você vê aqui 20 anos apenas de serviço. Por quê? Serviço braçal, pesado. Então, muito jovem não entrava e já chegando numa certa idade, já não tinha mais condições de permanecer no serviço. Todo aquele que veio para prestar serviço para a obra e serviço de carga na tenda da reunião, e todos os que deles foram contados. Aí ele diz aqui, 8.580, por dito do Eterno, eles foram contados através de Moisés, e ele determina, mas ele diz aqui, aqueles para a obra e para a carga. Então era aquele que exercia um serviço braçal e que estava em plena juventude ali, capaz de realizar de forma plena o serviço. Então é só uma curiosidade, só para você quebrar essa mentalidade, esse paradigma de levita. A levita fulano vai estar lá cantando. Todos que estão envolvidos são levitas, principalmente aqueles que exercem a função de manter a estrutura física funcionando. Esse sim é levita. Se a gente fosse levar o pé da letra, ninguém seria, porque os levitas faziam parte da tribo de Levi. A gente está colocando aqui hoje o levita como simbólico, como uma função, porque se fosse colocar da forma correta, só são levitas aqueles que fazem parte da tribo de Levi, só eles. Mas a gente está colocando aqui como uma função, o levita como uma função, semelhante como era no tempo do Miscã. Então, como função, seriam todos aqueles que estariam presentes e ajudando de forma manual. Então, meu irmão que trabalha na limpeza, na sua igreja, que ajuda a carregar as cadeiras, que carrega o material, sinta-se honrado, porque esse é um serviço essencial na casa de Adonai. Tem mais um pouquinho para a gente entender a respeito dessa particularidade que os levitas tinham, porque cada casa eram 3, tinham uma função diferente, não se misturava, um não invadia o território do outro, cada um tinha uma função específica. E isso Adonai colocou, você vai ver aí na tela para você, que foi para evitar inimizades, tensões ou mal entendidos. Cada levita recebeu uma ordem para saber quais coisas levaria. Assim, cada objeto do santuário foi administrado com ordem e disciplina, e cada um tinha a sua tarefa pessoal. Aí eu coloquei aí para você ler em casa, eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 30, você vai ver lá um detalhe a respeito do corpo de Cristo. Como um corpo tem vários membros e cada membro tem sua função, e um não desmerece o outro, um não tenta invadir, a mão não tenta ser pé, o pé não tenta ser mão, cada um faz a sua função e assim o corpo funciona de forma perfeita. Assim é, com ordem e com decência na casa de Adonai. Por isso que ele determinou, e por isso que a gente vê uma paraxá enorme com detalhes, porque cada um tinha a sua função, e nenhum brigava com o outro se achando melhor, e nem tentava invadir o serviço do outro. Cada serviço, por menor que parecia, por menorzinho que aos olhos dos homens parecesse, ele tinha uma função importante. Se um desses não fosse realizado, todo o restante acabava entrando em erro. Tudo precisava estar correto, tudo certinho. Então, todos tinham a devida importância, todos eram importantes, independente do serviço que era desenvolvido naquele momento. Aí a gente vai entrar agora no ponto onde eu mais me diverti diante de Adonai, com respeito e tudo, mas é porque realmente eu pensei e meditei bastante a respeito disso, é a respeito da mulher Sotá. Eu coloquei uma pergunta, por que Adonai determinou esse procedimento apenas para as mulheres? Por que eu botei essa pergunta? Porque essa pergunta não vem na mente do homem, mas provavelmente vem na mente da mulher. Porque a mulher pode olhar assim e dizer, poxa, Adonai é justo, eu não vou discutir, mas aqui ele poderia ter feito para o homem também. Se eu achasse que meu marido me traiu, eu levava ele lá, ele tomava água, e aí, se ele tivesse realmente me traído, alguma coisa ia acontecer, ia cair no chão, alguma coisa do tipo, atrofiar, e o homem ia deixar de ser homem ali naquele momento para tomar uma repreensão. A mulher pode pensar isso, aí eu fiquei em casa dando risada, imaginando as mulheres pensando, desejando isso, porque como o Zena está dizendo aqui, o povo vai dizer que Adonai é machista, porque tem hora que Adonai determina algo mais
que parece mais pesado para mulheres. Eu acho que foi a penúltima paraxá que eu ministrei aqui, eu falei a respeito do cuidado que Adonai tem com as mulheres. Quando o filho homem nasce, ele tem ali um período até ser apresentado. Quando a mulher nasce, dobra o período. Aí as pessoas, poxa, a mulher está sendo discriminada. Adonai está tendo um cuidado mais elevado ainda, um carinho mais elevado ainda com a mulher. E eu vou lhe mostrar aqui também. Aqui não é porque Adonai é machista, porque o homem pode trair, a mulher não, você não vai... Isso, o Roger está dizendo aqui, se você observar, na Torá tem mais mandamentos para homens do que para mulheres. E quando tem mandamento para mulher que você pensa e olha que é machista, não, é porque Adonai tem um carinho enorme e ele cuida da mulher. Aí, como assim, se Adonai disse que se a mulher traiu e ela for lá beber aquela água, vai ficar ali com o bucho inchado, a coxa vai despencar, ou seja, vai ficar ali horrorosa, né? Vai ficar muito feia, o homem não vai desejar, não vai ser desejável aos olhos dos homens, vai sofrer. Como é que isso é bom para a mulher? Em primeiro lugar, tem mandamentos que o próprio Talmud e os sábios, eles dizem, nunca na história de Israel se teve notícia daquele mandamento sendo executado. Esse é um dos que os sábios dizem que nunca foi procurado, nunca aconteceu essa sentença, porque nunca chegou, está escrito, mas ninguém nunca foi lá cobrar que fosse feito dessa forma. Já alguns sábios dizem que ocorreu apenas uma vez em toda a história do povo de Israel. Ou seja, existe um mandamento, parece duro para as mulheres, e esse mandamento nunca foi levado diante para ser cobrado diante do sacerdote para ser executado. Os sábios e a história e vem sendo contada, sendo escrita no Talmud e não se tem relato. Dizem que aconteceu apenas uma vez. O que ocorre? Vamos pensar um pouquinho. Eu fiquei refletindo em cima disso aqui. Como é que Adonai tem um carinho enorme pela mulher e coloca isso para a mulher e não para o homem? Imagine que para a mulher era muito mais difícil. O homem casava com mais de uma mulher, era permitido. Era uma dureza de coração, mas foi permitido que ocorresse dessa forma. Então, se o homem tinha um desejo de ter outras mulheres, ele tendo condições, ele casava com várias outras. A mulher poderia casar com vários homens, não era permitido. Não, a mulher pertencia apenas àquele homem. Então, o que acontecia? A mulher se sentia desvalorizada e o homem, se chegar para aquela mulher e dissesse, eu não quero mais ela, eu vou largar essa mulher porque eu acho que ela está me traindo, eu vou atrás de outra, eu não quero mais. E ele tentasse usar esse argumento de que a mulher traiu ele, que ele não quer mais, e tentar abandonar, largar da carta de divórcio, a mulher tinha como dizer aqui, me leve diante do sacerdote, faça todo o procedimento, porque se eu lhe trair alguma vez, Adonai vai me punir, mas se eu não lhe trair, eu vou ser abençoada, e você não vai poder me deixar. Então pense por esse lado, o homem, muitas das vezes carnal, tenta se separar da mulher porque ele não quer mais e tenta usar argumentos de que a mulher o traiu. O espírito vem sobre ele ali de ciúme, ele acha que a mulher o traiu e não tem quem tire da cabeça. E eu vou lhe largar, não quero mais. A mulher própria chegaria para o homem e diria, não, eu quero ir lá, vamos lá diante do sacerdote fazer todo o procedimento. E aí, Adonai, desse jeito, ele abençoa a mulher. Como o Zena está dizendo, até hoje é usado. É por isso que eu refleti sobre isso, porque hoje muitos casais se separam porque o ciúme é doentio. O homem jura que a mulher nunca pegou no ato, não tem, mas ele jura que a mulher o traiu e ele não quer mais e ele abandona e larga. Será que isso começou agora nos tempos recentes ou será que sempre houveram homens? O pecado do adultério é algo novo, sempre existiu, desde que o homem é homem, mulher é mulher. Sempre houveram pessoas desse tipo, pessoas com coração duro, ruim. Então Adonai colocou esse dispositivo na lei, não para punir a mulher, mas para preservar a mulher no momento que o homem for injusto com ela e quiser abandoná-la, justificando a adultério sem que a mesma tenha cometido. Então é por isso que não se tem relato no Talmud, os sábios dizem que nunca ocorreu. Imagine, se a mulher traiu, rapidinho, Rocha, se a mulher traísse de verdade e o homem ficasse com suspeita, você acha que a mulher
iria com ele, sabendo que aquilo tudo aconteceria com ela, ela mesma ia dizer, me largue, pode ir embora, não, eu realmente fiz, ela assumiria, o homem largaria, porque só era apedrejado quando era pego no ato, hein, Rocha? Pego no ato ali, em flagrante delito, é que a lei mandava apedrejar. Se ela confessa, não me largue, outra realmente, ela ia diante do sacerdote para poder ficar com o bucho cheio, coxa caída, bebendo aquela água amarga, não ia. Então não se tem relato, no meu entendimento, porque ou a mulher confessava e fugia, o homem largava ela de verdade, ou então o homem, por estar suspeitando dela e ela não fez, ela própria pedia, não me leve. Se a mulher está pedindo para ir, o homem já diz ali, não, ela está querendo ir sabendo que tudo aquilo vai acontecer, então ela não cometeu. Imagine, Adonai é tão sábio, ele coloca coisas que aos nossos olhos parece que é para dificultar a vida da mulher ali, e na verdade é um dispositivo ali para abençoar, para que a mulher não fosse largada pelo marido na hora que ele suspeitasse, na hora que ele botasse. A Torá diz que o que vinha sobre ele era um espírito maligno, um espírito de ciúme. Então, se veio um espírito maligno de ciúme sobre o homem, e o homem quer deixar a mulher por causa daquilo, tem um dispositivo para provar e ele não vai poder abandoná-la. Lembre que a mulher dependia completamente do homem naquela época. Uma mulher separada, largada, uma viúva, as viúvas sofriam, por isso que Adonai determina que a gente ajude os órfãos, as viúvas. A mulher sofria, a mulher não tinha como trabalhar, ela dependia do marido e de ter filhos homens para trabalhar e para ter o seu sustento. Então, Adonai colocou esse dispositivo aqui para cobrir a mulher ali e a mulher não ser abandonada. Eu achei fantástico, eu dei risada, e o que eu dei risada não foi por isso, é porque eu imaginei também o homem tentando usar, principalmente o brasileiro gosta de achar brecha na lei, né? Tudo é motivo, achei uma brecha na lei aqui, a lei não cobre aqui, imagine o homem, é só para descontrair aqui agora, o homem e a mulher nos dias atuais, a mulher sendo estéril, você sabe que hoje se tem tratamento para esterilidade, mas é muito caro. E a mulher, quando era testada e ela não cometeu adultério, ela recebia uma bênção muito grande da parte de Adonai, e ela concebia, ela tinha filhos, ela era abençoada, porque naquela época era a bênção maior para o homem. Então imagine, eu estou aqui com minha mulher, querendo ter um filho, a mulher é estéril. Eu vou fazer o quê? Eu vou pagar rios de dinheiro, ou eu vou levar ela para passar pelo teste, e se ela não me traiu, ela vai ser abençoada e vai conceber. Eu fiquei imaginando, risada, o brasileiro gosta de achar uma brecha na lei para tentar conseguir, né, alguma coisa. E eu acho que tentariam. Mas as coisas de Adonai são tão sérias e a santidade é tão grande que o que importa para ele é o desejo do coração. Se você vai com o desejo no coração de apenas fazer um teste para conseguir a bênção, se não tem desconfiança no seu coração, na verdade ali você está tentando usar essa brecha na lei, não ia funcionar. Eu tenho certeza absoluta, não funcionaria. Os sábios dizem que qualquer homem que chegasse para testar sua mulher e a conduta dele não fosse ilibada, era uma coisa que dificultava também de ser feita essa prova diante dele. É que não era qualquer homem, o homem está ali, todo mundo sabe que ele tem uma fama horrível, que ele maltrata a mulher em casa, todo mundo sabe, ele chega querendo provar a mulher, o próprio sacerdote dizia, não, você não vai. O desejo do coração do homem para fazer algo diante de Adonai é o que traz a bênção ou a maldição sobre sua vida. É o seu desejo, o desejo do coração. Então, fazer o teste só para você ver a sua esposa ser abençoada e ter filhos, não ia. Se não existe esse espírito de ciúme, você não tem dúvida, você quer apenas furar aqui e achar uma brecha na lei, não vai funcionar. Eu fiquei dando risada porque imaginei que muito aconteceria no nosso país, do jeito que temos essa fama, né, de procurar essas brechas na lei, teriam encontrado por alguém. Após isso, após estudar e ver que Adonai tem esse carinho excessivo, não, mas esse carinho grande pela mulher, esse cuidado para que a mulher seja sempre protegida. Você agora, quando lê a Torá e você vê algo que parece duro para a mulher, imagine, pense, veja todas as situações, porque você vai perceber que ali tem algo importante de Adonai para cuidar da mulher naquele momento, naquela época. Um cuidado grande da parte dele. Vamos falar agora um pouquinho a respeito da lei do Nazirato.
o que a gente acabou lendo no Tanar foi a respeito de Shimshon. Shimshon, que não é chinês nem japonês, é um judeu. Sansão, ele era nazireu desde a sua infância, e a gente conhece muito da história dele, desde pequenininho, que sempre se fala. Sansão é muito conhecido, principalmente Sansão e Dalila, né, que até música tem a respeito deles. E na minha infância eu olhava e imaginava, poxa, Sansão tinha uma força enorme, absurda, porque ele tinha um cabelo grande. Né? Todo mundo pensa, porque quando cortou o cabelo, perdeu a força. Então a força dele estava no cabelo dele. E quando a gente estuda sobre a lei do Nazirato, a gente vê que a força não era o cabelo, a força dele estava no pacto, na separação que ele teve na vida dele para com Adonai. Quanto mais você se doa, mais você se sacrifica, mais você retira coisas que são agradáveis a você, mais próximo de Adonai, mais você se eleva. Por isso que o jejum tem esse poder de nos aproximar. Quando você se abstém de algo, às vezes o jejum de comida, a gente fala aqui sempre, se você vai fazer o jejum de comida e você tem problema físico, não consegue, tire algo da sua vida, algo que é muito agradável a você, se é o WhatsApp, se é a internet, corte, faça um período de jejum de algo que é agradável à sua carne, ao seu desejo, porque quanto mais você elimina do seu desejo carnal, humano, mais você se eleva e mais você busca as coisas de Deus. Então, o nazireu, voto de Nazir, tinha isso, ele se separava de tudo que era ligado ao vinho, ligado à fruta, à uva, o vinho que trazia alegria ao homem. Beber o vinho era alegria, e ainda é hoje em dia. Você vê que as pessoas gostam muito de uma bebida com um pouquinho de álcool, né? Vinho e por aí vai. Não é pecado, traz alegria ao homem, e o nazir, ele se abstém disso. O nazir se abstém também daquela aparência bonita, do cortinho de cabelo bem feito, e por aí vai. Ele tinha que deixar o cabelo crescer, não poderia passar navalha na sua cabeça. E tudo que isso daí fazia com que ele se aproximasse, se elevasse mais. A gente tem Shimshon aí com uma força absurda, era uma força humana ou vinha da parte de Adonai? Era o Ruach de Adonai sobre a vida dele. Quando o pacto foi quebrado, porque passou navalha na cabeça dele, ele perdeu aquela força que ele tinha, aquele elo que o mantinha mais próximo. E por aí a gente vai ver aqui vários homens que eram muito próximos de Adonai, com sinais fenomenais, inclusive o apóstolo Shaul, que a gente vai ver que ele tinha também um voto de Nazireu, e o voto do Nazireu, ele era para a vida toda? Não. A gente sabe que eles tinham um voto para a vida toda, mas eles tinham votos por tempo determinado, às vezes 30 dias, mas você tinha um voto e depois você ia lá e entregava esse voto. A gente vai ver que na vida de Shaul foi dessa forma, mas já na vida de outros, já nasceu com esse voto, os pais já colocaram esse voto sobre ele. Então, você pode fazer um voto, começar o voto hoje até o fim da sua vida, você pode fazer por um período. Hoje eu acho que já não tem mais como a gente fazer um voto de Nazireu por um período curto. Vou deixar até você refletindo a respeito disso. Até o final aqui do estudo sobre o Nazireu eu dou a resposta, mas pense. Reflita, baseado na lei de Deus, hoje você poderia fazer um voto de Nazireu? Será que seria permitido na lei você fazer? Vai refletindo sobre isso e a gente vai tocar nesse ponto no final. Eu coloquei aí na tela para você a respeito da lei do Nazirato o seguinte: o Nazirado é algo que o Eterno desperta em certas pessoas, homens ou mulheres, como está escrito em Amós 2:11. Por que eu coloquei isso? Porque você pode dizer hoje, eu quero fazer. Eu vou fazer um voto a Adonai de Nazireu, e depois você quebrar e acabar se complicando, porque você faz um voto desse diante de Adonai e quebra, você, em vez de atrair bênção para a sua vida, você atrai maldição. Então, quando Adonai chama alguém, é semelhante a ele chamar um profeta, alguém para ser profeta. Observe o que Amós 2:11 diz: dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Então ele coloca aqui aquele que tem um chamado de Nazireu, semelhante àquele que ele levantou como profeta. Ele chama você para fazer esse voto com ele, para ter essa proximidade com ele, para que ele derrame mais do seu Ruach sobre sua vida. Não é você que decide, eu quero e acabou, eu vou fazer, porque é algo que não é simples de ser feito,
você vai se abster de muita coisa na sua vida e você tem que guardar aquele voto até o final, até onde você prometeu, se é por um período ou pela sua vida inteira. Uma outra coisa, um outro ponto. Em alguns, Adonai desperta o desejo de dedicar-se de uma forma especial a ele, e a outros designou como nazireus desde o nascimento, como foi o caso de Sansão. Sansão, ele foi desde o nascimento. E está escrito lá em Juízes 13:5, que a gente acabou lendo, ele desde o nascimento ele foi consagrado. Ele teve aquele período onde ele confiou demais, fizeram ele quebrar o voto. No final da vida dele, ele conseguiu o favor diante de Adonai, e com ele conseguiu levar vários ali dos filisteus que estavam naquele local e cumpriu o papel dele. Mas ele sofreu no momento que quebrou a aliança ali, o pacto dele. Então a gente vê aqui que tem alguns que vêm desde o nascimento, não só ele. Eu tenho aqui a suspeita também, lá em 1 Samuel 1:11, é provável também que o profeta Samuel, ele foi nazireu desde o início até o final da sua vida. Ele não entregou o voto, ele foi do início ao final. E diz assim em 1 Samuel 1:11, e fez um voto dizendo: Adonai dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva que não esqueceres, e lhe deres um filho varão, a Adonai o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, a mãe entregou Samuel como nazireu a Adonai, e Adonai deu, e ele foi. E a gente tem, em todos os escritos, a vida de Samuel como um grande homem. Se ele tivesse quebrado esse pacto, a gente teria uma descrição totalmente diferente. Então, ele foi um dos que também foi nazireu desde a sua infância até o fim da sua vida. Agora a gente vai falar do apóstolo Paulo, Shaul. Ele fez também um voto de nazireu. E como é que eu sei que ele fez um voto de nazireu? Atos 18:18. Diz assim: e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Príscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Aí você vê aqui Paulo falando a respeito de raspar a cabeça porque tinha um voto. Esse voto de Paulo de Shaul foi um voto para a vida toda? Não, foi um período, e ali ele foi oferecer sacrifícios e entregar o seu voto que ele fez a Adonai, raspando a sua cabeça. Quando o nazireu entregava o voto, ele raspava, não cortava curtinho, não, ele raspava a cabeça e fazia um sacrifício a Adonai. Então a gente tem algumas passagens, tanto no Tanar quanto na Brit Hadashah, a respeito do voto de nazireu. E esse voto de nazireu e esse sacrifício foram até posteriores à morte de Yeshua, como foi o caso de Paulo aqui. E tem um outro versículo em Atos 22, se eu não me engano, fala de 4 rapazes que estavam ali para entregar o voto e que a comunidade deveria oferecer sacrifício por eles. Você pode ler em Atos, vai ter novamente referência a respeito disso. Aí eu perguntei para você, será que hoje a gente conseguiria fazer o voto de nazireu? Será? Eu digo que sim. Você poderia fazer, se Adonai tocasse no seu coração, voto de nazireu. Agora você só não poderia entregar esse voto, teria que ser para a vida toda. Por quê? Porque não existe templo para você fazer o sacrifício entregando o voto. Então, se você quiser fazer um voto de nazireu, se você se sente chamado por Adonai, e realmente ele despertou isso em você, como ele desperta os profetas, você tem que saber que é para a vida toda. Porque você não tem como entregar esse voto mais. A não ser no Olam Rabá, no milênio, quando o templo for reconstruído. Aí sim você teria que aguardar até lá. Mas então existe uma forma, você só não pode fazer por um período curto. Porque muito se fez nessa questão do avivamento, de buscar raízes da fé em igrejas cristãs, muito se fez desses votos. Eu conheço muita gente que fez o voto e não vou cortar, vou passar um mês inteiro, não vou cortar o cabelo, não vou fazer o voto de nazireu. Mas só que se a gente olhar na lei, você não está cumprindo o voto, porque na hora de entregar esse voto, você não tem como fazer da forma que está descrito. Então você acaba
se complicando. É claro, Adonai perdoa porque ele entende o desejo do seu coração ali, a intenção, mas hoje, se você me ouviu e você recebeu essa palavra, entendeu que não pode, e você vai e faz, mesmo sabendo que não tem como entregar, aí já é diferente. Ele já vai cobrar porque agora você já tem um entendimento, você já compreende a respeito disso. Eu coloquei aí na tela para você também um pouquinho a respeito ainda do Nazir, que diz assim, a palavra hebraica que é traduzida como Nazireu é Nazir, que significa apartado, separado, vem da raiz Nazar, que significa abster, separar, consagrar. Ou seja, o Nazireu, ele se abstém, ele se separa, ele se consagra a Adonai. E a palavra que foi traduzida como nazireado é Nezer, que vem da mesma raiz, parecido, mas vem ali do significado de abstenção, separação, dedicação, consagração. Eu fiquei refletindo a respeito do jejum quando parei nessa passagem. Porque quando você está jejuando, você está se consagrando, você está se separando, você está se dedicando mais a Adonai. Se você olhar para a vida do Nazireu, o que ele está fazendo é um jejum intermitente de algo na vida dele. Algo que é lícito, não é algo que não lícito, que não é para fazer mesmo, não. Ele está pegando algo que é lícito para todas as pessoas, algo que é prazeroso e está se abstendo por um período ou por uma vida inteira daquilo. Então, quando você faz um jejum e se abstém de algo que é bom para você, você mostra para Adonai ali o seu desejo, o seu coração contrito em querer buscar, se aproximar dele, você está se consagrando, se dedicando a ele. Mas será que apenas fazer o jejum, se consagrar ali, eu vou fazer o jejum hoje, fiz o jejum, Senhor, eu fiz o jejum para ti, agora eu vou comer e esperar receber bênção. É só jejuar e pronto, ou tem mais alguma coisa envolvendo o jejum? Qual é o jejum, a separação que Adonai recebe para ele? Aí tem algo importante para a gente ler em Isaías 58. Esse texto eu tenho que ler com vocês. Esse eu não posso passar. Porque o jejum, ele tenta nos elevar a Adonai. Eu coloquei na tela aí. Quando estou jejuando, consigo me elevar e me aproximar mais do Eterno, semelhante ao voto de Nazireu? Eu fiz essa pergunta para vocês. Será que quando eu estou jejuando, já que o Nazireu, será que é por isso que o jejum tem essa importância, esse poder, e realmente muda algo na nossa vida quando a gente se abstém de algo prazeroso para buscar Adonai? Algo muda, e eu não quis trazer aquela passagem do Novo Testamento, onde atribuem palavras a Yeshua, dizendo que certos espíritos só saem com jejum e oração, porque ali foi uma adição. Eu fui ler e realmente está lá entre parênteses em algumas Bíblias, aquela questão do jejum e oração ali foi uma adição colocada no texto. Não que não seja verdade, porque quem já presenciou, já expulsou demônios de uma pessoa, sabe que quanto mais você se consagra a Adonai, maior o seu poder e influência ali para que ele saia daquela pessoa. Se você está distante de Adonai, nem adianta. Então o jejum tem uma importância muito grande, sim. Tanto que ele diz aqui em Isaías, Yeshayahu 58, diz assim: eu acho que eu anotei errado. Não, tá certo. A partir do versículo 3 diz assim: e alegam que tem prazer na proximidade de Deus, perguntando: por que devemos jejuar se tu não vês? Por que nos humilhar se tu não fazes caso? Aqui, o povo clamando e dizendo: poxa, eu fiz jejum e o senhor não está dando importância. O senhor não está vendo o meu jejum. Por que eu vou fazer, então? Se o senhor não está ouvindo o meu clamor, o meu jejum. Eis aqui minha resposta: quando jejuam, fazem apenas o que agrada a vocês, enquanto mantêm os trabalhadores em duras jornadas. Seus jejuns acabam em discussões e brigas, com surras e golpes violentos. Em um dia como hoje, jejuar como vocês não fará sua voz ser ouvida nas alturas. Aqui Adonai falando que o seu jejum, de qualquer forma, não tem poder algum. Então, o Nazireu, ele era Nazireu, se absteve
abstinha de algumas coisas, fazia esse jejum intermitente, mas a conduta dele era diferenciada também. De nada serviria o nazireu com aquele voto e ter uma conduta totalmente desregrada, fazendo o que agrada a ele apenas. É esse o tipo de jejum que desejo? Um dia apenas para a pessoa se humilhar? Deve a pessoa pendurar a cabeça como um junco e se esparramar sobre os panos de saco e jogar cinza sobre si? É isso que vocês chamam de jejum? O dia para agradar a Adonai? Eis o tipo de jejum que desejo. Liberte os aprisionados injustamente, desprendam as correias dos presos, deixem os oprimidos seguirem livres, quebre todo o jugo, partilhe sua comida com o faminto, leve o pobre desabrigado para sua casa, vista-o nu quando você o vir, cumpra o dever para com os seus parentes, então sua luz se irradiará como a manhã. Uma nova pele crescerá rapidamente sobre suas feridas, sua retidão o precederá e a glória de Adonai seguirá. Então você clamará e Adonai responderá, você clamará e ele dirá, estou aqui. Se você remover o jugo de seu meio, parar com as falsas acusações e a calúnia, oferecer comida ao faminto com generosidade e suprir a necessidade das pessoas com problemas, então sua luz vai raiar na escuridão. E a escuridão será como o meio-dia. Adonai sempre o guiará, ele satisfará sua necessidade no deserto. Renovará a força dos seus membros e por aí vai as bênçãos que ele vai trazer sobre sua vida. Então, o voto de Nazireu, ele está ligado a algo mais profundo ainda. Para você se aproximar de Adonai, não é apenas fazer um voto, não é apenas vou jejuar e isso vai me elevar a Adonai. Aquilo dali apenas demonstra um desejo do seu coração estar se aproximando dele, mas guardar os mandamentos de Adonai, fazer o que é reto e agradável a Adonai, é o que te aproxima de fato a ele. O jejum de alguém que faz isso, que tem uma vida de retidão, tem um poder magnífico de aproximação ainda, de elevação ainda a Adonai, mas um jejum de alguém que vive uma vida desregrada, alguém que desagrada a Adonai nos seus mandamentos, que não tem esse amor para com o seu próximo, de nada serve para Adonai. Então, o jejum, tanto do Nazireu, quanto o seu jejum que você faz no seu dia a dia, tem que vir acompanhado de coisas boas, de um desejo e de uma busca constante a Adonai. Da mesma forma, quando os Kohanim erguiam as mãos e abençoavam o povo, ali eles estavam sendo ferramentas de Adonai. A bênção não fluía dos Kohanim. Os Kohanim proferiam as palavras ali como um lembrete de Adonai para trazer bênção sobre o povo. Mas se eles erguiam as mãos e pediam para que Adonai abençoasse o povo, com aquela bênção, colocando o nome de Adonai sobre a vida deles, e aquela pessoa tem uma vida desregrada, uma vida distante, a bênção alcança essa pessoa? Não. É certo que não. Ah, mas então está errado, porque Adonai disse que era para impor a mão e falar e que assim ele abençoaria. Mas a bênção não está ligada a apenas um ponto. A bênção de Adonai está ligada a várias coisas, e uma delas é a obediência, principalmente a obediência. Então, erga a mão, abençoe o povo, coloque o meu nome sobre ele, porque aqui, naquele momento que você fizer isso, você é uma ferramenta me lembrando para eu derramar a bênção sobre a vida dele, e na hora que você me lembre, eu derramo. Mas se ele não tem uma vida correta, nele não vai chegar a bênção. Mas é porque Adonai não quis? Não, a mão dele não está encolhida para que não possa te abençoar, é porque você não permitiu que a bênção chegasse até você. Você tem que ter uma vida dedicada. Então, viver o voto de nazireado, ter uma vida consagrada hoje, de jejum, de oração, não é diferente, são parecidas, e envolve você andar nos caminhos do Eterno, você ter uma vida certa e correta diante dele, fazendo o que o agrada. Se você jejua e não tem uma vida correta, você está apenas passando fome, e não digo nem afligindo a sua carne, porque hoje a ciência já diz que o jejum faz bem para a saúde. Então, se todos soubessem, fariam jejum, mesmo não sendo para Adonai, fariam jejum durante a semana, porque o jejum tem algo benéfico na vida do homem. Isso a própria ciência, os nutricionistas determinam hoje, tem um período aí. Então, é algo bom. Você está ali apenas passando fome para algo do seu corpo, para o seu benefício, mas nada que te eleve e que te aproxime ainda mais de Adonai. E eu encerro por aqui.
Que Adonai nos abençoe. Hoje à tarde teremos o estudo do Apocalipse. Eu vou chamar o nosso Roche. Ele vai dar os avisos. E se Adonai permitir, no próximo final de semana, queremos ter a presença dos irmãos aqui. Se tudo der certo, a gente vai avisar nas redes sociais, porque é muito bom estar juntos, próximos. Vou tirar essa máscara aqui para me comunicar melhor. Irmãos, vocês lembram que eu orei no começo? Eu sempre oro pedindo para que Adonai conduza o profeta dele, até aquele que profere a palavra de Adonai, o ensino de Adonai, para que possamos aprender algo novo. E eu confesso para vocês que realmente eu acredito que Lorisvaldo ele foi sobrenaturalmente usado para trazer algo novo, pelo menos para mim. Eu confesso para vocês que esse entendimento que ele trouxe para nós da mulher sotada, da mulher acusada de adultério, para mim foi fantástico. Esclarece o texto assim de modo 100% para mim. Não fica dúvida nenhuma. Eu nunca consegui alcançar o nível de entendimento sobre esse texto como hoje, com o que Lorisvaldo nos trouxe. Ou seja, essa descrição da mulher acusada de adultério, ele é um mandamento, ele é uma regra que visa única e exclusivamente trazer à tona a verdade absoluta das coisas. E, em segundo plano, preservar a mulher da má intenção do homem. Gente, é fantástico, não tem outra coisa, não cabe outro entendimento. Primeiramente, preservar a verdade dos fatos. Segundo, preservar a mulher. Em terceiro, o homem, né? Mas principalmente para preservar a mulher da má intenção de um homem desonesto. Por quê? Se aquela mulher não tivesse cometido aquele ato e tivesse sendo acusada pelo marido, se não tivesse essa forma de testar, de trazer à tona a verdade, aquela mulher ia ser injustiçada pelo seu marido. Porque ela não ia ter meios para provar. Ia ser injustiçada. Aí ela era levada para provar que era inocente e o homem ficaria sem argumento, ia ter que ser honesto sem querer, mas ele teria que ser honesto com ela. Se a mulher cometeu de fato, ela só iria até aquele extremo se ela não confessasse. Porque não teria mais sentido ela chegar e confessar ao marido, ter que ser levada. Não faria sentido, porque já confessou. E aí, pronto, o que ela fazia? Se ela tivesse cometido, ela confessava, não teria que ir até aquele extremo, porque quando fala da coxa que cairia, ali é uma forma leve de falar, era a genitália. É igual quando a Torá fala de, quando se fazia um juramento, botava a mão na coxa do patriarca ali, é o órgão genital, literalmente. Então ali era a genitália da mulher que seria... tornaria doente. Então, ela poderia confessar se tivesse cometido e não precisava ir até o extremo, e ali ela tinha duas opções, confessando, ou ela seria condenada por outros meios, ou poderia obter o perdão. Se ela confessasse e o marido perdoasse, errava ali. Não há na Torá nada dizendo que mesmo o marido perdoando, ela teria que ser condenada à morte. Gente, não existe isso. Se o marido perdoasse, encerrava ali o assunto. E há grande possibilidade de perdão. O perdão está acima de qualquer coisa. Então, irmãos, é fantástico. O texto ele visa preservar a verdade e os direitos da mulher, para ela não ser injustiçada. Fantástico isso, muito bom. Lembrando aos irmãos que hoje, se Adonai permitir, nós... לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את